agradecer ao Pai, a espiritualidade responsável pelo nosso trabalho, a eles que prepararam esse ambiente para nos receber, para nós recebermos o remédio que nós necessitamos para o nosso caminhar e que possamos ser boas ferramentas na mão da espiritualidade. E aí, como eu sempre falo, e é sempre necessário repetir, qual é o trabalho? É o atendimento e o socorro àqueles irmãos que tiveram a permissão de estar junto de nós e que nós não estamos vendo. São para eles, é para eles que é o nosso trabalho, é para ele, e o trabalho é do Luiz, é meu, da mesa, de todos vocês. Todos nós somos trabalhadores nesse instante. Vocês doando, eu fazendo estudo, o Luiz dirigindo, né? E vocês doando as energias amorosas que vocês têm para eles, porque eles são os mais necessitados. O nosso tema de hoje são os bons espíritas. Eu fiz um resumo, à tarde eu fiz um estudo totalmente diferente do meu resumo, né? E à noite com certeza eu vou fazer ele diferente, porque a gente é intuído e a necessidade desses irmãos doentes, né? Quem sabe a espiritualidade que nós devemos falar para eles, é a espiritualidade que sabe. Então, com certeza, eu vou fazer um estudo diferente. Mas falando em doentes, eu assisti a um estudo do Haroldo Dutra falando sobre Brasil, pátria do Evangelho, né? Não, coração do mundo, pátria do Evangelho. Depois do Brasil, então ele falou que as pessoas estavam questionando, né, por que o Brasil, com toda essa situação existente hoje, é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E não tem nada a ver com a nossa realidade que nós estamos vivendo. E ele fez uma colocação, eu estou assistindo, né, pelo YouTube, é só entrar no YouTube, botar o do Dutra e botar o título. A palestra é fantástica, é de 1h30, não vou fazer 1h30 de estudo. Mas em resumo, ele falou que aqui é a pátria do Evangelho, coração do mundo, porque aqui é o grande hospital do planeta. E é no hospital que nós levamos os nossos doentes. E por isso que está toda essa situação, porque todos nós somos doentes. Uns mais graves, outros menos, mas somos doentes. E no ambiente de hospital tem muito trabalho, é um ambiente muito difícil. Nós temos que ter um sentimento de caridade, de amor ao próximo muito grande para atender a todos aqueles irmãos. Então nós estamos fazendo o nosso pequeno trabalho hoje, né? Socorrendo, ajudando, né? Despertando aqueles irmãos que estão aqui, né? E todos nós somos colaboradores do trabalho que não é nosso, é da espiritualidade, né? Eu assisti uma outra palestra, essa aí até comentei à tarde, do Haroldo Dutra também. Minha esposa ela passa o dia inteiro assistindo essas palestras. Ela me deu, mas comecei a assistir a palestra e o Haroldo Dutra me falou uma coisa, fez uma afirmação que eu nunca ouvi, nunca ninguém falou, tá? E me chamou a atenção, né? Então, é aquela afirmação que te provoca, né? E eu sempre tive a intenção, eu não vim aqui estudar com vocês, não vim ensinar ninguém, eu vim provocar vocês. Se numa frase que eu falar e provocar a vontade de vocês estudarem, eu já cumpri a minha missão, né? Então ele fez a seguinte afirmação que eu nunca ouvi. Tem duas coisas que eu falo, já falei aqui várias vezes, mas nunca li em lugar nenhum. Eu falei porque eu ouvi falar, todo mundo fala, eu falo também, mas eu só vou ter certeza daquilo que eu falo para vocês quando eu ler, né? E eu já falei aqui várias vezes que nós não somos espíritas. Nós estamos aprendendo a doutrina espírita, conhecendo. Vamos ser espíritas numa próxima da próxima encarnação. Eu falava isso com uma certeza.
E no capítulo do nosso estudo de hoje, capítulo 13, item 4, tem esta frase. Aí eu disse, poxa vida, eu falo isso há tantos anos e eu sempre tive curiosidade de ler, para ter confiança para falar para vocês. Está aqui, eu vou ler depois. Até escrevi, copiei o parágrafo. Tá no... E eu já lia o Evangelho várias vezes e não percebi essa frase, que eu tanto procurava. E o Haroldo Dutra falou uma coisa que eu vou começar a procurar e vou começar a estudar. Ele falou o seguinte, que quando Jesus fez o Sermão da Montanha, falou das bem-aventuranças, ele não falou para nós. Ele falou para os espíritos superiores que estavam presentes. Aí falou para os espíritos superiores que estavam presentes, né? E que depois ele se reuniu com os apóstolos, deu um novo esclarecimento para que esse esclarecimento fosse levado à população. E depois se reunia, como sempre se reunia, com Maria de Magdala, para aprofundar a sua mensagem, porque ela era a única que tinha condições de um entendimento maior daquilo que Jesus ensinava. E competia a ela, depois do retorno do nosso mestre ao plano espiritual em definitivo, continuar o seu ensinamento. E foi isso que ela fazia nas reuniões, até que ela, por ser mulher, foi discriminada e ela abandonou e foi tratar, até o final da vida dela, com leprosos, né? E isso está no livro Maria Magdalena. Boa Nova também tem. Hã? No livro Boa Nova. Boa Nova também tem. E no final, antes de falecer, ela andou até Antuérpia para falecer nos colos da nossa mãe. Né? Eu sou fã, adoro Maria Magdalena, é um exemplo para mim. Né? Então, os apóstolos que simplificaram esse conhecimento. Jesus sabia que nós, homens, para atender às nossas necessidades, ia distorcer todo o seu ensinamento. Ia adaptar as nossas necessidades. Ele já sabia disso. E prometeu o Consolador. Ele prometeu o Consolador. Né? E o Consolador foi a mensagem, né, para reavivar, para trazer, para nos levar ao verdadeiro filosofia do Cristo, né? E veio a codificação feita por Kardec. Kardec organizou as questões, né? Codificou, mas as mensagens. Aí nós falamos que as pessoas que acompanham a doutrina, que a gente chama, que foi batizada dos Espíritos, porque foram feitas por vários Espíritos dando as suas mensagens, né? Então chamou-se doutrina do Espírito, mas deveria se chamar doutrina do Cristo. Concordam comigo? Né? E nós somos, né, aquele que abraça a doutrina espírita, é chamada de espírita. E no capítulo 4, né, nós temos o item, os bons espíritas, que deveria ser os bons cristãos, porque nós somos cristãos. Não é verdade? Então, se vocês me permitem, nós vamos fazer o nosso estudo de hoje, nessa conversa, que não é nem um estudo, é uma conversa sobre os bons cristãos. E o Haroldo Dutra falou uma coisa, veio a codificação, feita por esses espíritos que nós conhecemos, que eles assinam, né? E depois vieram os apóstolos da codificação, que são o quê? Esses irmãos, esses espíritos maravilhosos, que vieram complementando, simplificando para nós, trazendo para a nossa linguagem os ensinamentos da doutrina, que é a busca do verdadeiro cristianismo. Que são quem? Emmanuel, Joana de Ângela, sabe, esses espíritos todos que estão trazendo esses ensinamentos para a nossa realidade. Então, quando nós buscamos compreender e estudar a doutrina espírita, temos a codificação, que é a base. Você tem que estudar a codificação
para estar preparado a buscar o conhecimento dos apóstolos da codificação. Porque existe uma quantidade imensa de livros, né? E você tem que ter um senso crítico para saber se é uma boa ou não boa leitura. E para você saber avaliar a qualidade do que você está lendo, você precisa conhecer a codificação, porque nada que está escrito pode ser contrário à codificação. Então, para isso, o primeiro ponto fundamental é você estudar. Então, para eu ser um bom cristão, eu tenho que estudar. Até para eu poder decidir que caminho tomar, que comportamento eu vou ter, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E o que eu vou buscar. E quando você procura saber o que eu vou buscar, quais são os meus objetivos, né? No último estudo que eu fiz aqui, há 2 meses atrás, eu falei que todos nós só temos um objetivo. Então tem um objetivo na vida, que é progredir espiritualmente. Esse é o nosso único objetivo. E para que nós possamos alcançar esse objetivo, o Pai, na sua infinita misericórdia, compreendendo que nós somos espíritos imperfeitos, estamos ainda na nossa infância espiritual, somos crianças. Né? E a criança, o processo de aprendizado da criança, né? Nós já tivemos essa vivência com nossos filhos, é da repetição. Aí quando eu falo repetição, é repetição de encarnações, porque é difícil nós nos modificar. Correto? Essa é a grande dificuldade. Então, se eu preciso me modificar, eu preciso saber quais são as diretrizes para que essa transformação leve ao meu crescimento espiritual. Então, eu necessito, primeiro, estudar. E essa é a maior dificuldade que nós encontramos. As pessoas não querem estudar. Nós estamos aqui com o objetivo de despertar vocês. Despertar interesse em algum assunto. Da mesma forma que eu peguei ouvir o Haroldo falando que Jesus falava para os espíritos superiores, que foram trazidos para ouvir, eu me interessei, peguei, fui buscar, fiquei uma semana estudando isso, tá? Aí peguei o capítulo 13 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, estudei o capítulo 13 e separei, que eu tenho ele em PDF no computador, eu separei parágrafo, copiar, colar. Aí eu criei um arquivo do Word de falas de Jesus, fala dos apóstolos e fala dos espíritos que complementaram esse capítulo. São 3 níveis distintos. E eu aceito. Tanto eu aceitei que eu estou conversando com vocês, que eu não ia trazer uma coisa que eu não aceito, que não está correto. Mas existe uma diferença gigantesca. Jesus, quando nos fala, ele fala que nós temos que buscar as nossas virtudes. E que virtudes são essas que eu não tenho ainda? Que eu estou tentando estudar, tentando compreender para conquistar no futuro. Então, se ele fala que para eu ter, né, aquelas etapas das bem-aventuranças, né, você só pode caminhar, progredir se você conseguir a primeira, bem-aventurados humildes. Se você não for humilde, você não consegue ir para a segunda, e daí em diante. E aí quando você estuda humildade, existem várias virtudes que você precisa ter para construir a maior, que é a humildade. Eu não tenho isso, quer dizer, eu estou no início, nós estamos no início. E aí a gente percebe que as 2 primeiras bem-aventuranças são aquelas conquistas que nós temos, são as conquistas que nós, espíritos, num planeta de provas e expiações, pode alcançar. Quando você vai para a terceira, as qualidades que Jesus
nos exige para conquistar a terceira, já são do mundo de regeneração. E quando você chega na quinta, quer dizer, bem-aventurados os brandos, Jesus fala, os brandos que têm coração puro. Quem tem coração puro são os espíritos superiores, são os espíritos puros. E nós estamos a ano-luz disso. Espírito puro é Jesus. E tem a quinta, sexta, sétima e oitava. Ainda tem mais 4, mais 3. Para a gente alcançar a quase perfeição, que é o nosso capítulo, que é a última bem-aventurança. Né? Olha como é que nós estamos longe. Mas esse é o ensinamento de Jesus. Né? Então a gente tem que vir e buscar alguma coisa que seja pautada. E está aqui nos livros que nós estamos lendo. Sabe? E ainda tem casa espírita, kardecista, né? Que só aceita estudo da codificação. Você não pode falar nada além da codificação. Você não pode exemplo. Sabe disso, né, Luiz? A Mônica teve caso de divulgar o livro dela. Discriminou ainda. Sabe? E essa doutrina não é espírita, é a doutrina espiritualista, de todas. Eu estou numa casa, frequento uma casa kardecista, estou numa casa falando sobre a doutrina, que é a ferramenta para vocês trabalharem, para eu trabalhar, pra tudo. Serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo. Então não deveria ser doutrina espírita, deveria ser doutrina espiritualista, que nós somos espiritualistas. Não é verdade? Estou conversando entre amigos. Né? Estou na minha casa, posso falar essas coisas. Em outra casa, eu sou convidado pela primeira vez, eu não sou maluco de falar isso. Mas é a nossa realidade. Todos nós que somos espiritualistas temos que estudar. Estudar. Agora não adianta só estudar, porque quando você só está estudando, você está se intelectualizando. E se eu preciso progredir, eu tenho que transformar esse processo intelectual no meu dia a dia. No momento que eu pego tudo aquilo que a gente está conversando e pratico lá fora, depois do portão, praticar aqui dentro, todo mundo pratica. Até que nós temos um rigor de comportamento. Eu chego do portão para dentro, eu tenho que ter um comportamento compatível com a responsabilidade do trabalho que é realizado aqui. Né? Eu tenho que até cuidar da minha forma de falar, me expressar. Porque isso aqui é um trabalho. Né? Eu sou trabalhador. Mas dali para fora não. Então quando a gente começa, as nossas atitudes estiverem baseadas, né, sedimentadas naquilo que nós estamos estudando, aí eu estou progredindo, estou me moralizando. Vou me moralizar para começar a pensar em ser espírita daqui a uns anos, daqui a umas encarnações. E aí, o que eu fiz para conversar com vocês? Eu selecionei várias qualidades que nós temos que ter, cuidados que nós temos que ter, né, para sermos considerados bons espíritas. Mas eu sempre afirmo para vocês, bons espíritas, uma próxima encarnação, se Deus quiser. Se eu tiver esse merecimento, né, tiver esse esforço, esse trabalho. Aí está o Luiz falando aqui, eu mostrei até para a Mônica o resumozinho que eu fiz. E tudo que eu fiz, que eu coloquei aqui, o Luiz falou. Vou repetir o que ele falou. Tá certo? Ele falou de trabalho. Você estuda, né, e vai colocar em prática. Você vai colocar em prática trabalhando. Nós viemos aqui para essa encarnação, né, temos um objetivo. Mas para eu atingir esse objetivo, eu tenho que exercer vários outros objetivos, várias outras atividades, para que esse conjunto de atividades leve a alcançar esse objetivo. Uma delas é do trabalho. Trabalho remunerado? Sim, trabalho remunerado. Porque o Jesus sempre nos fala que o maior trabalho, mais importante, está onde? Na nossa casa. O trabalho começa na nossa casa. Tá certo? O trabalho começa ali. E eu preciso ter um trabalho remunerado para dar sustento à minha casa. Junto com o trabalho, eu preciso ter uma coisa que a palavra, o Luiz não falou essa palavra, mas
deixou implícito nas entrelinhas é responsabilidade. Você falou sobre responsabilidade, mas não falou na palavra. Concorda comigo? Concordo. Tá certo? Tá, então, prestei bem atenção no que você falou. Eu sempre presto. Responsabilidade. Responsabilidade com o meu trabalho. Porque nós temos uma missão. Eu recebi um grupo de espíritos que formou, e muitas das vezes esse grupo foi formado lá na espiritualidade. E para alguns de nós, não todos, alguns de nós pôde participar desse planejamento, porque tinha noção exata das suas necessidades. E quem de nós tem a noção exata das suas necessidades? Eu não vou afirmar que eu tenho. Não tenho a menor ideia. Vou confiar esse planejamento espiritual. Não vou ter essa pretensão, que não, eu participei, assinei embaixo, está lá minha rúbrica em todas as páginas do meu contrato com o pai. Não tenho essa pretensão. Ou eu posso ter notícias. Vai acontecer isso. Assim, você vai receber essa esposa, esse filho assim, filho assado, isso. Vai ter aquela sogra que você merece, e por aí afora. Mas é ali que está o nosso trabalho. Ali começa o nosso trabalho. Esse é o principal. E nós temos aquele trabalho que não é remunerado. Que é importante, muito importante. E aí, para esse trabalho não remunerado, eu posso, como não é remunerado, eu escolho aonde eu vou trabalhar. Tá certo? Concordam comigo? Todos vocês concordam comigo? Eu escolho a casa que eu vou trabalhar. Tá errado. Você não escolhe, não. É a casa que te escolhe. Vocês podem ter certeza disso. É a casa que nos escolhe. E uma coisa muito importante que o Luiz falou, eu vou reforçar, que eu achei importantíssimo. A casa não é feita de pessoas. A casa é da espiritualidade. Nós somos imperfeitos. Nós somos extremamente imperfeitos, cheios de defeitos. Então, a pessoa que chega aqui na casa e quer encontrar a perfeição nas pessoas, vai ficar um mês aqui na cabana e depois vai para outra casa. E fica pulando de casa em casa. Porque está buscando a perfeição nas pessoas. Você não busca a perfeição nas pessoas. Você busca a perfeição na espiritualidade, na equipe responsável. Agora mesmo na minha casa, eu tenho uma companheira que veio conversar comigo, que ela tinha um colega de equipe de trabalho de desobsessão, que trabalhou, eles tiveram um relacionamento, interromperam esse relacionamento, ele foi para Portugal e voltou de repente. Aí ela falou assim, como é que eu vou trabalhar aqui? Como é que eu vou ter condições de trabalhar de frente para o fulano? Não importa o nome aqui de ninguém, tá certo? Aí eu virei, filha, o trabalho não é com ele, o trabalho é com a espiritualidade. Tá certo? O trabalho é com a... Você se sente bem aqui? E nós sabemos que o trabalho numa mesa de desobsessão é extremamente difícil, pesado, exige preparo nosso. A gente se prepara, não é assim, qualquer um que chega e vai... Não, tem todo um treinamento, toda uma preparação. Você se sente bem? Quando você chega e chama o teu mentor, ele se apresenta. Quando você está num aperto, numa dificuldade, durante o trabalho, você se liga à espiritualidade, ela responde a você. Então essa é a sua casa, esse é o seu grupo de trabalho. O Luiz falou de você chegar e ficar procurando a perfeição. A perfeição está na espiritualidade. Eu venho aqui e me sinto bem. E não sei por que eu não me sinto bem. Me sinto bem. E já estou aqui o quê? Já tem uns 8 anos, não tem, Luiz? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Já tem uns 8 anos que eu estou aqui. E o Sérgio Aí eu começo a conversar com as pessoas, como eu conversei com alguém aqui do meu lado, e começo a encontrar uma porção de coincidências de trajetos passados, né, Luiz?
encarnações passadas, você fez isso. Eu também. E aquilo ali? Eu também. Tem 3 encarnações que eu estava aqui. É por acaso que eu estou aqui? Numa casa que é presidida pelo Luiz? Não. É por acaso que eu estou aqui sentado do lado da Mônica? E Ronald, Michele, não existe coincidência. Ninguém, Ana aqui, que eu adoro, a gente fica tocando mensagem. Não existe isso. Isso tem essa afinidade, esse gostar que nós temos, né, que me tirou hoje de Vila Isabel, debaixo do temporal, que minha mulher estava preocupada, que eu tive que chegar aqui e ligar para ela. Eu vim, 3 horas da tarde, estava chovendo a beça em Vila Isabel. Vim com o carro a 40 km por hora devagarinho para chegar aqui. E estou aqui. E vou voltar agora. Mas você é maluco. Volta de Jacarepaguá às 11 horas da noite. Que perigo. Que perigo nada. Eu volto tranquilo. Eu tenho mais medo de ir na padaria do que vir aqui. O carro volta lotado de gente. Tá vendo? Eu volto mais tranquilo pela Grau de Jacarepaguá do que quando eu vou na padaria às 6 horas da manhã, às vezes, que eu necessito. Não tem ninguém na rua. Tá certo? Então, sabe, está aqui. A casa que vai escolher vocês. E vocês vão buscar a perfeição, o bem-estar com a espiritualidade. Porque eles são perfeitos, nós não somos. Então, para você ser um bom trabalhador, tem que ter o que o Luiz já falou, responsabilidade. Deixa eu tirar os óculos só um instantinho. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que ter, outro cuidado que a gente tem que ter para se tornar espírita na próxima encarnação, tá? Nós temos que ser vigilantes, tá? Sem problema, vou contratar lá a SEG seguro, né? Uma seguradora, um leão de chácara aqui do meu lado, vou andar seguro. Você tem que estar vigilante com os seus pensamentos. Isso é fundamental, porque nós somos espíritos e nós manifestamos a nossa vontade pelo pensamento. E um pensamento sem a qualidade necessária, com a baixa vibração, vai atrair companheiros, né, com a mesma sintonia. E aí nós começamos a ter um monte daqueles irmãos que vulgarmente a gente chama de obsessor, que eu não uso essa palavra, porque ele não é obsessor, ele é seu irmão, porque é exatamente igual a você, e você é o responsável por ele estar próximo. Vem fazer pedidos aqui ao nosso irmão Luiz. Luiz, por favor, pede lá o pai para me ajudar a fazer isso. E nada acontece comigo, eu vou mudar de casa, porque essa casa é fraca. Não atende meus pedidos, eu continuo mesmo pessoa obsediada. O problema é do pai Miguel e do Luiz aqui. Costa larga. Costa larga. Faz tudo. Né? A espiritualidade não faz milagre. Tá? Então isso é fundamental. Vivo doente. Né? O Divaldo tem uma palestra que fala sobre doença. Fantástico. Vivo doente, estou com problema disso, estou com problema daquilo. Né? Quem cria as nossas doenças? Somos nós, que pelo nosso pensamento, nós desarmonizamos o nosso corpo, que é o intermediário entre a minha vontade e o meu corpo físico. Se eu preciso exteriorizar minha vontade no meu corpo físico, que é nele agora, como encarnado, que eu me manifesto, eu tenho que ter essa ligação perfeita. Se ela está totalmente danificada, desarmonizada, como é que eu posso ter um corpo saudável? E é fundamental para nós termos um corpo saudável, porque o Pai me deu um tempo, Ele definiu um tempo. Eu posso abreviar esse tempo quando eu não cuido do meu corpo. Ah, não, mas eu não como carne, não faço isso, né? Faço dieta, sou vegetariano. Vegano, nunca ouvi essa palavra. Depois eu vou querer saber o que é vegano. Eu sou vegano e tudo, meu corpo tem que ser saudável. Por que eu estou cheio de problemas? Porque eu não cuido do meu pensamento. E aí você tem várias e várias o quê? Consequências. Por um simples ato de invigilância do seu
pensamento. Já acabou? Está acabando? Então Já acabou. Eu tenho. Luiz, você Está na moratória. Estou na moratória. Eu preciso ler para vocês as 3 frases deste capítulo, item 4. Né? Foi meu grande achado. Eu fiquei empolgado. Procurei durante anos. Eu tenho que tirar os óculos. A primeira frase. Eu só esqueci de dizer de quem era o parágrafo. Eu esqueci, que era importante. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Então, o conhecimento da doutrina é o primeiro passo, né? Que será a preparação para o segundo passo, noutra existência. Eu sempre falei isso e nunca ouvi. E estava aqui, Ronald. Com certeza, eu já devo ter lido esse parágrafo, porque eu já estudei esse capítulo várias vezes, que eu já fiz várias palestras sobre a Bem-aventurados misericordiosos, e eu não percebi. Entenderam por que é importante você ler o Evangelho? Acabou, retorna. Acabou, retorna. Porque a gente está lendo e só presta atenção naquilo que é do nosso interesse imediato. Estava escrito aqui, eu estou procurando e estava aqui. E eu já li umas 3, 4 vezes isso aqui. A outra frase importante. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, que é o nosso tema, bons espíritos, se acha em grau superior de adiantamento. Com certeza eu não sou um espírito superior, o Luiz muito menos, a Ana muito menos também. Não somos. E nos consideramos espíritas. Né? E a última frase: reconhecer-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para tomar suas inclinações mais. Né? É o que eu estava falando e o Luiz falou. Transformação. Para eu me transformar, eu preciso saber como. E nós só vamos saber como estudando a doutrina espírita. Nós não estamos aqui estudando, nós estamos tendo notícias. A minha função não é dar aula, é despertar a vontade em vocês para o estudo. E é fundamental. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou caminhar se eu não sei para onde, como, que transporte eu vou utilizar, se eu vou a pé, se eu não vou de trem? Eu tenho que saber o caminho. E o caminho foi dado por Jesus quando esteve entre nós, no Sermão da Montanha, foi repetido várias vezes pelos apóstolos, foi trazido o Consolador, que é a nossa codificação da doutrina espírita, e está sendo exaustivamente esmiuçado por esses irmãos maravilhosos que estão trazendo as suas mensagens, os seus livros, para nos orientar e nos ajudar na compreensão. Nós estamos tendo todos os talentos, preste atenção pessoal, nós estamos tendo todos os talentos necessários para o nosso crescimento, basta utilizar. E como na parábola dos talentos, né, o Senhor disse: você que recebeu um talento e escondeu, colocou debaixo da terra com medo de perder e não utilizou, não multiplicou, vai ter ranger de dentes, vai ter dificuldades nas próximas encarnações, que com certeza o nosso Pai, com uma forma educativa, não vai nos oferecer os talentos que nós temos hoje. Aproveitemos os nossos talentos. Graças a Deus.